criticada por alguns que acham que é o fim da consolidação das leis de trabalho e aclamada por outros como uma modernização nas relações de trabalho no país, a reforma trabalhista entra em vigor no próximo sábado. E a pergunta que fica é uma só: o que muda em relação à lei atual? Quem vai explicar para a gente é a advogada Juliana Mendonça, que está aqui. Obrigado, Juliana, pela participação aqui no TJ Goiás. Eu que agradeço o convite. Juliana, a gente queria saber dessas mudanças mais relevantes, o que deve impactar aí na vida do trabalhador? São realmente várias mudanças, mais de 100 artigos foram alterados com a reforma. No entanto, ela nem é tão ruim a ponto de que tantos reclamam e nem é tão boa como muitos acreditam. Ela vem para trazer uma certa segurança e não podemos dizer que ela exclui direitos em si, totalmente. Até porque os direitos dos trabalhadores, eles são regulamentados também pela CLT e pela Constituição Federal. E na Constituição Federal, o que está previsto não pode ser alterado. Então, a reforma trabalhista não pode retirar os direitos previstos na Constituição Federal, que seria FGTS, 13º, férias, isso não muda. Você tocou num ponto que é justamente a questão de férias, e muitos trabalhadores ficam preocupados porque esse é um descanso mais merecido, né, para todo trabalhador que espera um ano para sair de férias. O que muda nessa questão das férias? As férias, ela tinha uma possibilidade de ter um fracionamento. Agora ela tem a possibilidade de ter 3 fracionamentos. Mas isso é muito importante que se diga, que é o empregado que tem a opção. Ele é que, querendo ou não, terá esse fracionamento em até 3 parcelas. Sendo que esse parcelamento de férias, ele pode ocorrer acima, no mínimo 14 dias, um dos parcelamentos, e os outros 2 não podem ser menor que 5 dias. Lembrando que nenhum desses parcelamentos, dessas férias, o início dele pode ocorrer, tem que ocorrer pelo menos 2 dias antes de repouso semanal remunerado e de feriados, para não incorrer às vezes, o empregador querendo dar férias para o empregado, porque quem escolhe a data das férias é o empregador, para não esse empregado ser prejudicado, tem essa previsão agora na legislação. Bom, outro tema, né, bastante curioso que mexe com o trabalhador é a questão da demissão. O que muda, por exemplo, a questão da demissão consensual? Como é que ficou isso? Antigamente, porque a gente já fala antigamente porque a reforma está aí e já inicia nesse sábado. Você teria um dia para pagar as verbas rescisórias do empregado quando o aviso prévio fosse trabalhado e 10 dias quando o aviso prévio fosse indenizado. Agora, unificou, tudo são 10 dias, então a gente não tem mais essa diferença. E também tem a possibilidade desse empregador e esse empregado fazerem um acordo para esse empregado sair da empresa. O empregado não está querendo mais trabalhar, o empregador concorda com que ele não fique na empresa, eles podem fazer um acordo. A diferença desse acordo qual é? Esse empregado ele vai ter direito apenas à metade do aviso prévio, vai ter direito a 80% do FGTS, a multa que era 40% ele vai ter direito ao recebimento de 20%, no entanto as parcelas como 13º proporcional, férias proporcionais e saldo de salário ele vai receber normalmente. Juliana, a gente tem acompanhado algumas experiências em outros países sobre a questão do trabalho intermitente. Aqui no Brasil, como é que funcionaria isso? Parece que está previsto, inclusive, nessas mudanças, né? Portugal já é uma realidade, né? Só que em alguns setores, como o setor de hotelaria e turismo. No Brasil, não tem delimitado esse trabalho intermitente no setor específico. Ele é feito, da forma que está na legislação, ele é feito para geral. E o que seria o trabalho intermitente? É aquele empregado que ele não saberá quanto vai ganhar ao final do mês. Ele é contratado por hora ou por dia. Isso tem que estar na carteira de trabalho, o valor dele da hora ou do dia. Assim que o empregador tiver necessidade, ele vai procurar o empregado por algum meio eficaz, 3 dias antes, no mínimo, para poder requerer que esse empregado venha trabalhar. Esse empregado tem a opção ou não de aceitar esse chamado. Ele tem que informar com um dia corrido sobre essa necessidade, sobre essa aceitação ou não. Caso ambas as partes não cumpram com, por exemplo, o empregado foi trabalhar e o empregador não quis ele lá no dia, aí tem que se pagar uma multa de 50% do que seria combinado. Sendo que ao final de cada trabalho intermitente, esse empregado vai receber o 13º proporcional, as férias proporcionais, ele vai receber a proporcionalidade, inclusive o FGTS.
Bacana. A questão da contribuição sindical, como é que ficou? Parece agora é facultativa, não precisa pagar? Explica para nós direitinho. Aquela contribuição sindical que era obrigatória, que era referente a 1 dia de trabalho por ano desse empregado, não é mais necessária, sendo optativa para o empregado. Eu queria te perguntar também a questão da questão de grávidas trabalharem em locais insalubres, que foi uma polêmica quando a reforma estava sendo discutida no Congresso. Como é que ficou isso, Juliana? As grávidas, elas, quando é insalubridade grau máxima, elas têm que se afastar do local de trabalho. No entanto, se é grau mínimo ou médio, esse empregador, a empregada vai no médico da confiança dela, é feito um laudo se ela pode ou não trabalhar naquelas condições, sem prejuízo do empregado, da criança, né, do nascituro, e aí vai haver o afastamento ou não, a depender da classificação do médico dessa empregada. A questão do 13º salário, nós vamos falar inclusive aqui no TJ Goiás daqui a pouquinho sobre esse assunto, não mudou nada, o trabalhador pode ficar tranquilo, até porque ele já está aí na expectativa de receber, né, esse abono aí. O 13º não mudou nada, inclusive a primeira parcela tem que ser feita agora no final do mês, a primeira, e a segunda já é no dia 20 de dezembro. Juliana, a gente acompanhou muito essa discussão porque o setor empresarial disse que isso poderia acabar gerando mais vagas de trabalho no mercado. Já o movimento sindical já dizia que não, que isso poderia causar aí uma precariedade da questão do trabalhador. Como é que você vê isso? Porque, inclusive, no início você começou a dizer, né, que era uma situação, uma faca de dois gumes, alguns benefícios e outros não. Como é que você vê isso? Ainda não tem como fazer uma previsão. Tem muita gente reticente, tem muita gente muito favorável. O que se espera é que haja uma tranquilidade quanto aos empregadores na análise da contratação, porque agora as regras estão postas. Pode muito se fazer uma negociação, tanto empregado quanto empregador. Então, vai se gerar uma segurança. Isso é inevitável, uma segurança jurídica. Agora, se isso vai aumentar os postos de trabalho, prejudicando o empregado, só o tempo virá a nos dizer. Outro ponto que nós acompanhamos também foi essa questão do trabalhador poder trabalhar em casa, né? Como é que ficou isso? A gente queria explicar um pouquinho melhor para o público de casa. O teletrabalho é engraçado porque ele já era uma realidade, especialmente no judiciário. Tem muitos servidores públicos que trabalham de casa através do sistema, que o próprio TRT ou outros órgãos têm, que não era regulamentado, por exemplo. E agora a legislação do trabalho está regulamentando essa situação, porque hoje a gente tem diversos mecanismos para você poder trabalhar, enxugar a sua estrutura física do empregador e o empregado trabalhar de casa. Só que isso aí tem que ser muito bem negociado, porque a gente tem uma internet, que esse empregado provavelmente vai precisar, um mecanismo, um computador, um laptop, ou as atividades dele têm que ser feitas. Às vezes ele necessita de um melhor mecanismo e isso tem que ser negociado junto com o empregador no momento da contratação. É um mecanismo muito bom. No entanto, tem que ser negociado tudo no contrato de trabalho, para que não haja para que haja um nivelamento, né, das condições. Bom, é lógico que nós vamos ter também um período aí de adaptação também dessa nova lei que entra em vigor no próximo sábado, mas sobre a óptica dos processos judiciais, como é que você acha que isso deve se comportar? A gente sabe que há uma demanda muito grande da Justiça do Trabalho, isso deve aumentar, como é que a Justiça Trabalhista deve encarar essas mudanças aí? Está bem dividida essa questão, então eu acredito que nos próximos 2 anos ainda vamos definir muitas coisas. A regra do jogo está posta, porém não está definida. Porque nós não temos uma segurança para falar o que vai ser aplicado de imediato aos contratos. Porque até ontem, por exemplo, a empregada tinha direito a um intervalo de 15 minutos antes da hora extra. A partir de sábado, ela não tem mais esse direito. Então, ela vai poder requerer na justiça até sábado, e de sábado em diante ela não vai ter esse direito mais. Então, várias regras ainda estão para ser feita a modulação, onde não se sabe se realmente ela vai ganhar esse direito que ela tinha para trás, porque é uma regra que não existe mais. Em tese, essa é a realidade, essa deveria ser a realidade dessa empregada. O que foi, enquanto tinha a vigência da lei, ela ter o direito, posteriormente ela extinguir esse direito. Tá, joia, queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui no TJ Goiás. Eu que agradeço, boa tarde.